Olá, você mulher que já acompanha todos os anos a nossa semana de oração. Hoje nós vamos iniciar, essa é a primeira parte dessa semana de oração que tem como título Uma Mulher Elegante. Essa semana de oração está maravilhosa e nós vamos aqui aprender muito o que define uma mulher elegante. Será que é a roupa? Será que é o comportamento? O que realmente define uma mulher elegante? Fica conosco, assista todos os dias, acompanha aí na sua igreja, leia o livrinho e você vai aprender muito, muito, porque Deus tem uma mensagem especial para nós nessa semana. O primeiro capítulo nos fala sobre a identidade restaurada. E nós vemos aqui na Bíblia, 1 João 3, 1 e 2, na Nova Versão Internacional, que fala: vejam como é grande o amor que Deus nos concedeu, que fôssemos chamadas filhas de Deus, e que de fato somos. E o verso continua, você pode ler aí na sua Bíblia, pode ler no seu livrinho, o que nós somos, de fato, filhas de Deus. No entanto, nós sabemos que a identidade da mulher se perdeu ao longo da história. Mas isso cada uma de nós podemos procurar. Precisamos estar em busca dessa identidade. E nós encontraremos aonde o verso da Bíblia já nos mostrou, em Deus. Porque além das características físicas, nossa identidade abrange aspectos psicológicos, emocionais e principalmente espirituais. A identidade ela não é estática, ela muda com o tempo, ela vai sendo aperfeiçoada, moldada, certo? Mas ela é dinâmica, ou seja, ela desenvolve-se ao longo do tempo conforme aprendemos, crescemos e enfrentamos desafios. Um exemplo é que se você pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, ela fala que vai ser uma coisa, mas quando ela cresce, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, vai desenvolvendo e ela muda de ideia. E ela vai sendo moldada, certo? Então, existe outro conceito da identidade, que é a identidade relacional. A identidade humana é muitas vezes definida com base nas relações que cada uma das pessoas, cada um de nós tem com as pessoas ao nosso redor. Então, nós somos filhas, nós somos amigas, nós somos esposas, nós somos irmãs de igreja, nós temos algum cargo na igreja, talvez até algum cargo de liderança, nós somos irmãs, somos colegas, somos amigas. Então, a gente vai mudando, os relacionamentos destacam-se com a interação social e a importância positiva ou negativa que os outros têm para nós, que também moldam a consciência de quem somos. Então, além disso, podemos ver que a identidade como uma busca pela autenticidade. Por isso é importante definir quem somos, quando vivemos num mundo que parece ter tudo menos o significado claro. Não é assim que nós estamos vivendo hoje em dia? As pessoas estão buscando ser aquilo que elas não são, elas se perderam. O mundo está assim. Alguns dos nossos pais viam com tanta clareza algumas coisas, algumas décadas, e hoje já não tem mais o mesmo significado. É diferente. Então as coisas realmente vão mudando. Essa busca pode levar a questionamentos profundos sobre nossa capacidade feminina de tomada de decisão. Então, em resumo, aqui o livrinho nos diz que a identidade feminina é uma rica tapeçaria de características únicas tecidas por elementos biológicos, psicológicos, experiências e escolhas. Então, a busca por originalidade e significado também desempenha um papel crucial na formação de nossa identidade como mulher. E nós vemos no mundo hoje onde a identidade da mulher está deformada, não só da mulher, a identidade do ser humano. Nós vemos lá em Efésios 5, 22 e 25, um verso que dá muita polêmica, mas que o Senhor é sábio demais para errar. Esse verso diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é um dos versos. Todos os versos da Bíblia são perfeitos, mas esse aqui mostra a sabedoria de um Deus poderoso que nos ama. E existe muita guerra pela incompreensão desse verso. Mas eu quero dizer que a missão aqui está mostrando a missão do homem. A missão do homem é amar a sua esposa. E a mulher,
O desafio da mulher é se sujeitar a esse homem, assim como Cristo. Olha que exemplo tão perfeito. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que acontece? Assim como é difícil para o homem, depois do pecado, amar a sua esposa, assim como é difícil a mulher se sujeitar ao homem, é difícil para o homem amar a esposa, da forma pura e sublime como Deus determinou. Então, é um desafio para os dois. Aqui, nós vemos a luta para os dois. A história comprova que as mulheres enfrentam tempos muito difíceis, mas os homens também enfrentam tempos difíceis, certo? Se a raça humana decaída tivesse acatado os princípios da lei, essa sentença, embora decorrente das consequências do pecado, poderia ter sido uma bênção, mas virou uma guerra. Virou uma guerra. E aqui a gente mostra o ponto fraco, aqui está mostrando, é uma dificuldade. Deus criou com pé de igualdade a mulher e o homem, mas depois do pecado, não é que um ficou superior ao outro, mas mudaram as funções. E aqui mostra o ponto fraco, a dificuldade de um e do outro. Os dois só poderão cumprir esse plano de Deus na sua vida se os dois morrerem para o eu e viverem para Cristo. Contudo, o mau uso da supremacia concedida ao homem muitas vezes tem amargurado a vida da mulher, transformando sua existência num fardo pesado. Quantas histórias ao longo da história. O que tem acontecido e continua acontecendo. Mas por quê? O homem ele ainda não entendeu, não generalizando, claro, né? Mas, no modo geral, o homem não entendeu a importância do seu papel, a sua função de representar a Cristo. Se a mulher tem um marido que a ama, que representa Cristo na sua vida, essa mulher vai se sujeitar a ele, porque essa sujeição não é ficar embaixo do pé desse homem. Não, é cada um na sua função, cumprindo de acordo com a vontade de Deus. Então, precisamos entender esse tema, estudar esse tema. E essa semana de oração vem nos trazendo, fala que o feminismo é uma maneira carnal e mundana de conquistar a valorização. O inimigo, ele humilhou, levou os homens a humilhar as mulheres por muito tempo e agora quer levar as mulheres a se exaltarem e fragilizarem os homens. Mas nós não temos a bandeira do feminismo nem do machismo, mas do cristianismo, porque Cristo ele valorizou a mulher, Deus valorizou a mulher desde o Éden, quando ele disse que a mulher representaria a igreja, que Jesus, o seu filho, nasceria de uma mulher. Isso não existe valorização maior do que essa. Portanto, nós vamos tentar entender esses versos de acordo com a palavra de Deus. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa deve ser submissa ao marido. Mas vocês entendem que marido é esse? É um marido que representa Cristo. Vocês entendem que mulher é essa? É uma mulher que representa a igreja. Quando os dois sentam, combinam, planejam e colocam um projeto de vida para os dois. Primeiro, como acontece com todos os mandamentos, Deus criou os mandamentos desses versículos. E eles são para o bem das mulheres e dos homens. E se originam em um Deus onisciente e amoroso. Ele criou o casamento. E tudo que a pessoa cria, se você compra algum eletrodoméstico, ele vem com um manual de instrução. Da mesma forma, Deus ele tem um manual de instrução. E ele deu no casamento. Ele falou, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Foi Cristo que se entregou pela igreja. O marido precisa estar disposto a se entregar por sua esposa. E a esposa representando a igreja, buscando de Deus a cada dia. Cada um tendo uma individualidade, um momento, um relacionamento com Deus. Esse casamento vai representar a igreja de Deus, Jesus e a igreja. Então, nós como cristãos precisamos mostrar ao mundo que vale a pena viver o plano de Deus para a vida do cristão. Que o casamento é um plano perfeito, feito por alguém perfeito, para pessoas imperfeitas, mas ele está disposto a nos ajudar a alcançar essa união, essa harmonia. Aqui nós lemos que o mundo deveria olhar para o casamento cristão e ver instantaneamente a diferença. Está escrito que não existe sermão mais bem pregado do que uma família bem ordenada. Mas para isso o homem precisa lembrar que a sua função dada lá no Éden,
foi cuidar, proteger. O homem falhou na sua missão, a mulher falhou na sua submissão. E o diabo se aproveitou dessa fraqueza e tem destruído as famílias. Mas nós podemos mostrar a diferença. O melhor lugar do mundo para a mulher é estar alinhada com a vontade de Deus. Esse é o caminho mais benéfico para ela. Uma vida passada em isolamento, guiada pelo egoísmo e pelos próprios desejos, atrairá consequências eternamente trágicas. Hoje em dia as mulheres no mundo aí, nessa sociedade, elas não querem, algumas não querem contato com o homem, não querem que o homem pague a conta, não querem casar, não querem ter filhos, porque o inimigo pintou a coisa de uma tal forma que realmente dá medo. Mas nós precisamos proclamar com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa voz, que o Senhor é sábio demais para errar e aquilo que Ele planejou para nós foi perfeito. Vale ressaltar que desejar grandes conquistas e uma carreira bem-sucedida não é errado, tá? As mulheres, elas precisam buscar as conquistas. Hoje em dia está muito difícil a situação financeira, algumas precisam trabalhar. Só que a mulher sábia, a mulher elegante, ela consegue trabalhar fora, porque a mulher, ela foi criada para formar, para fazer o que é belo. Só que lá fora, no trabalho, é uma luta, é competição, é território, ela tem que estar buscando conquistar. E de repente ela tem que fazer uma virada de chave, ela tem que chegar em casa e passar a construir o belo. Ela tem que mudar. E isso às vezes é difícil, torna a mulher às vezes uma mulher até rixosa. No entanto, a mulher sábia, que edifica sua vida, sua casa, como o templo do Espírito Santo, ela vai saber fazer essa virada de chave se ela precisar trabalhar fora. Ela vai saber equilibrar as coisas. E esse homem sábio, ele vai saber valorizar a sua esposa, fazendo também a sua parte como Cristo na família. Aqui nos falam de duas mulheres, nós temos duas personalidades distintas, nós bem conhecemos, Marta e Maria. Jesus, caminhando com seus discípulos, parou na casa de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Chegando ali, Marta apressou-se a preparar tudo, a organizar tudo, naquela correria, naquela ansiedade de preparar tudo. Isso é normal, a gente que é mulher, a gente sabe, a gente quer, quando chega a visita, a gente quer apresentar o melhor. E ali era Jesus, gente. E Marta correu para lá e correu para cá. Maria aproveitou a oportunidade e foi sentar aos pés de Jesus para aprender da sua palavra. Para começar, mulher não tinha direito de aprender. E Jesus, ele abriu as portas para isso. Ele valorizava a mulher e ele dava oportunidade, ele não condenava, não acusava. E Maria estava ali aproveitando aquela oportunidade, aquela vitória que ela tinha alcançado como mulher. Mas Marta estava ali naquela correria. E quando a gente está com muita correria, muito cansado, muito ansioso, a gente termina extrapolando. Marta chegou para Jesus e falou: Senhor, será que o Senhor não se importa que minha irmã não venha me ajudar? Jesus falou: Marta, Marta. Esse Marta penetrou no coração de Marta. Quis dizer tanta coisa. Você está tão atarefada, Marta. Você está tão inquieta. Você está distraída, ocupada. Olha, tão ansiosa. Jesus conhecia Marta. Ele sabia o quanto de Marta existe dentro de nós. O quanto que Jesus conhece de mim e de você. Será que Ele conhece a mim como uma pessoa ocupada, uma pessoa sempre ansiosa, sempre naquela correria para poder fazer as coisas, mesmo que seja para servir ao Senhor, que às vezes a gente corre tanto por coisas e ocupações da igreja, e a gente quer tanto servir a igreja do Senhor e esquece dele. Esquece dele, esquece de ter um momento de paz, de quietude, de estar na sua presença. Será que nós estamos sendo distraídas? Pense bem. Até seu trabalho pelo mestre pode ser uma armadilha para afastá-la de Jesus. Você precisa buscar o Senhor primeiro, antes de tudo. Antes de fazer os trabalhos para a igreja. Antes de trabalhar pela sua família. É Jesus em primeiro lugar. Primeiro Deus, e aí Ele vai lhe dar força, graça, para você suportar tudo, para você vencer tudo. E você parar um pouco na presença dEle. Então, qual tem sido a minha prioridade? O trabalho pelo mestre ou o próprio mestre? Maria,
Jesus também conhecia e falou: Maria escolheu a melhor parte. Será que eu e você tinha escolhido a melhor parte? Será que precisamos passar por tanta angústia, ser repreendido igual Marta, para poder entender o que Jesus quer de nós? Maria escolheu a melhor parte. Lembremos-nos da instrução que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão se encaixando, as outras coisas vão acontecer. Elas vão acontecer naturalmente. A Bíblia fala de Marta e de Maria e de Lázaro. Em todas as ocasiões, Maria estava sempre aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar. E que nós, como mulheres, precisamos aprender nesta semana. Uma mulher que conhece a sua verdadeira identidade. É uma mulher que resgatou, restaurou a sua identidade em Deus. O mundo fala muito em autoestima, mas nós precisamos entender que, de acordo com o que o mundo fala, é como se leva muito de egoísmo, muito de pensar em si. Claro que a autoestima não é isso, mas existem muitas interpretações erradas. Então vamos ficar com a estima de Deus. Pense na estima de Deus por você. Se valorize assim como Deus te valoriza. Veja o quanto você é importante. Quando você tiver conflitos com a sua identidade, volta para o Éden. Veja como tudo começou tão perfeito. Veja o que Deus planejou para você, mulher, para mim, para nós. Volte para o Éden, lá no começo, converse com Deus, busque a Ele de todo o coração. A receita para buscarmos, para alcançarmos essa restauração da própria identidade. Não necessitamos da aprovação deste mundo, nem da validação das pessoas que vivem nele. Não precisamos, não tem um ser humano nesta terra que seja importante para nos validar, para nos valorizar, para dizer quem somos, para restaurar a nossa identidade. Não existe. Voltemos a olhar para o céu, pois é Deus quem nos valoriza. Só Ele nos conhece profundamente. Recordemos que Jesus tomou uma bacia e uma toalha para servir seus discípulos e mesmo assim sua divindade permaneceu intacta. Então a nossa missão aqui nesse mundo é servir. Você servir na sua casa, servir ao seu esposo, servir na igreja, servir aos seus filhos. Isso não vai mudar a sua identidade. Isso não vai tirar o seu valor. Mas se você se organizar para fazer isso, para cuidar de si, mas em primeiro lugar você tendo um lugar para Deus, um tempo, não um lugar, né? Um tempo para Deus, a sua vida vai crescer em graça e conhecimento. Compartilhar Jesus muitas vezes envolve o ato de servir a outros. Quando optamos por fazer o que é necessário, mesmo quando ninguém nos exige, tal ação terá um impacto poderoso. Jesus, sendo onipotente, aceitou executar tarefas simples. As mulheres não querem, se sentem hoje ofendidas, muitas fazem as coisas reclamando, mas é porque elas não foram ainda lá na origem, na sua origem. É no Éden que nós encontramos a nossa origem, a nossa missão e restauramos a nossa identidade. Lembremos-nos sempre que Deus nos encontra em nossa rotina diária, inclusive na cozinha, na limpeza da casa, atos simples que podemos realizar para alcançar o coração daqueles que nos cercam. Você foi convidada, convocada para ministrar na vida de teus filhos e teu marido. Sua vida é um ministério, mas isso somente acontecerá quando você buscar em Deus a sua verdadeira identidade. Sua missão não é começar na diretoria de algum departamento, não é um grande serviço, mas comece agora na sua casa. Coisas simples, e mesmo que você esteja na diretoria de um departamento da igreja, a sua casa, a sua família é prioridade. Se você se organizar, você consegue fazer tudo. Também não pode usar a família como desculpa para não trabalhar para Deus. Comece com um serviço dedicado a Deus, a seu marido e a seus filhos. Se você ainda for solteira, dedique-se à sua família, à igreja local, aos amigos, colegas não crentes, com o propósito de evangelizá-los, de levar Jesus a eles. Dedique-se a uma missão, a um ministério. Se não pudermos ser mulheres de Deus em nosso próprio lar, nós não temos o direito de representá-lo em nenhum outro lugar, porque isso será uma hipocrisia. Tudo começa em casa, é no lar, em casa que nós encontramos a Jesus. E quando a gente vai à igreja, deve levar Ele conosco. Ele está conosco, deve estar conosco em todo o tempo. Nossa conduta cristã dentro do nosso lar refletirá
em qualquer cenário. É aquilo que você é no lar que vai refletir. Você pode até na igreja ter aprendido com a vida a ser educada, fina, refinada, mas no momento da prova você revelará quem você é, a sua paciência ou impaciência, o seu amor ou a falta dele. A sinceridade de nossa relação com Deus, de nossa intimidade e identidade, nos acompanha por onde quer que andemos. Por isso, mulher, a sua identidade será restaurada quando você buscar o Senhor como primeiro na sua vida. Quando você estudar a sua origem, quando você se colocar aos pés de Jesus, a sua identidade será restaurada em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que essa semana de oração possa nos conduzir para mais perto de Deus, nos levar a reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso viver com Jesus e possamos nos apegar a Ele de todo o nosso coração. Oremos. Nosso bondoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou com um propósito. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos valoriza como suas filhas e somos suas filhas. Ajuda-nos a viver, Pai, sempre nessa comunhão contigo, que nada nesse mundo venha nos trazer desânimo e dúvida sobre a nossa identidade, mas que possamos ter ela cada dia restaurada, ficando aos teus pés, dedicando tempo para estar na tua presença, crescendo na tua graça, no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.